Eu nunca pensei de ter escrito o que eu escrevi. O fato é que escrevi. Os versos foram se escrevendo em mim. Me lembro da minha infância, porque a infância, dizia Baudelaire, é algo que nós vamos recuperando e algo que também nos recupera, porque a palavra é infância reencontrada. Como dizia Borges bem, eu sei a data do meu nascimento e nada mais eu posso dizer profundamente, porque eu não sei a data da minha morte. Eu vivo hoje aqui no Rio, nesta morada do vento. E é o vento, o velho companheiro, aquele mesmo minuano que eu conheci na infância e que sempre me reconhece e que está presente nos meus poemas e que estava também em Érico Veríssimo e está em todo homem do Pampa acostumado a olhar o horizonte e sentir o vibrar do vento. Há em certo trecho, por exemplo, de O Tempo e o Vento, de Érico, que quando alguma coisa importante estava acontecendo, é porque estava ventando. Eu tive uma infância solitária. Talvez porque a minha natureza era de estar sozinho para poder estar com todo. Eu me abeirava dos livros e tinha certa dificuldade nas coisas práticas. Eu tive que tirar escondido, por exemplo, a carteira de motorista para poder usar o carro do meu pai. Porque não acreditavam que eu pudesse dirigir um carro. Entretanto, também não percebiam que eu tinha um grande senso de realidade. Mas muito cedo, já na época do Célices, meu primeiro livro, eu senti uma certa resistência, sobretudo de minha avó, que era a grande senhora da casa e que se assustou ao ver o meu primeiro livro, que era um cão tendo na boca uma rosa. Um cão chamado Célices, que não podendo colher o céu, teve que se contentar na terra. E a minha avó se aproximou de mim e me disse: tu sabes o que tu estás publicando? Tu não vês que tu vais colocar a nossa família em vergonha com essa capa horrorosa? E eu tinha um tio também que era Monsenhor. Ele me chamou e disse: deixa a poesia, abandona a poesia. O teu destino é ser comerciante ou advogado. E eu disse a ele: meu tio, então abandona também a sua batina, porque o senhor está servindo o maior dos poetas, que é o Senhor Jesus. Olha, falar sobre Carlos Nejar, em primeiro lugar, é uma grande alegria para mim, porque a amizade com o Nejar
diante da academia, como aconteceu com outros confrades, pessoas que eu já conhecia, e passei a conviver mais intensamente na casa de Machado de Assis. O Nejar, como eu, pertence à geração de 60. É uma geração problemática porque ela não tinha um ideário muito definido e nunca divulgou nenhuma plataforma estética. Quer dizer, os poetas desse período, eles se opõem um pouco àquele formalismo rígido da geração de 45 e são, sobretudo, herdeiros da grande poesia que começou a se escrever no país na década de 30. Inclusive, marca a estreia de alguns grandes poetas brasileiros, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes e a própria Cecília Meirelles, porque ela repudiava o que havia escrito em 1918 e 1925. Então, como integrante dessa geração, eu acompanhei muitos poetas, a produção de muitos poetas, inclusive, né, a do Nejar. Agora, curiosamente, o primeiro livro de Nejar, que é de 1960, não é um livro de poemas. Sileses é uma coletânea de contos. E o Nejar viria, posteriormente, a publicar novos contos, que ele tem também uma trajetória de ficcionista. Inclusive, recentemente, publicou Os Contos Inefáveis, né? Quer dizer, é uma pessoa que se dedica também muito à ficção, um pouco menos ao ensaísmo, mas de qualquer forma também já frequentou essa vertente. E o poeta é um dos poetas mais opulentos da literatura brasileira. Opulento porque tem hoje uma produção poética imensa. Quer dizer, eu, inclusive, assim, de cabeça, eu seria incapaz de me lembrar de todos os livros que Carlos Nejar publicou. Mas, por exemplo, a partir de Danações, O Poço e o Calabouço, o Nejar assume um papel de grande protagonismo na poesia brasileira. Quer dizer, essas primeiras obras são publicadas no Rio Grande do Sul e depois Nejar começa a publicar no Rio de Janeiro, porque ele despertou a atenção daquele grande editor da Nova Fronteira, que é o Sena Madureira, por quem eu também fui muito editado. Mas então o Sena Madureira tem um papel de relevância no reconhecimento de Carlos Nejar como poeta de primeira linha. Isso é muito importante para qualquer um de nós, né? Dispor de um editor que acredita na gente e que publica os nossos livros. Porque publicar poesia, como você sabe, é muito difícil e mais difícil ainda encontrar leitores da nossa poesia. O homem Nejar é extremamente interessante. Ele é uma natureza poética, como ser, como pessoa e como criador. Porque às vezes você pode ser poeta e não ter uma natureza poética, né? Ele enlaça essas duas posições. Ele é um poeta que tem uma força que me impressiona.
De repente, ele diz um verso que diz respeito à história de cada um de nós. É um verso assim, quase que modesto porque é intenso. É intenso porque é modesto. Como se ele abraçasse a história de cada um de nós, né? Quem eu sou. Então ele empresta a sua voz de primeira pessoa para o seu leitor, para que o seu leitor se identifique com essa voz tão complexa, tão rica, essa voz que aparentemente usa a primeira pessoa, mas de verdade agrupa, nesta única voz, vai agrupando outras vozes. Que Carlos Nejar é um poeta primitivo. Primitivo não significa dizer naif, mas um poeta primordial. O Nejar, acho que ele gosta de concorrer com Adão, porque uma das características da poesia adâmica, do Adão no Paraíso e dele Nejar, é como se houvesse uma chancela, uma legislação em que Deus dissesse: Nejar, dê os nomes. E Nejar diz: eu? E Deus diz: sim, você. Mas por que eu, Senhor? E Deus diz: por que não? E Nejar então começou a dar nomes, a conversar com o rio, conversar com os elementos imateriais como o vento, a chuva, a terra, o sol. Mas é um primitivo nessa característica de que dá nome às coisas, como se as coisas se descerrassem pela primeira vez diante dos seus olhos. Por isso uma poesia, claro, toda poesia é adâmica, mas do ponto de vista de Nejar existe uma refundação permanente, como a de um menino. Se, para mim, os poemas refletem os sonhos, era preciso que eu também refletisse o pesadelo contemporâneo. E foi como então me veio a memória do esquecimento. E eu comecei a escrever romances. Eu citarei aqui apenas alguns romances que eu considero os que melhor dizem da minha criação. O primeiro deles é Carta aos Loucos, que já está na segunda edição esgotada. O segundo, que agora me vem, é exatamente um Dom Quixote de Saias, denominado A Engenhosa Letícia do Pontal, que saiu pela editora Objetiva. E lá no fundo disso tudo, há uma presença muito grande na minha vida, que é de Elsa. E eu digo até que sem Elsa, eu fico sem mim. Elsa é a personagem atrás da engenhosa Letícia do Pontal, que é o Dom Quixote de Saias. Eu entrei na casa de Machado. Eu nunca tive nenhum preconceito no que tange a Academia Brasileira de Letras. Eu sempre pensava como um clube neutro, onde se reuniam os escritores. E no ano de 1989, eu tomei posse. E quando eu consegui essa vitória, eu falei o que agora eu repito: Deus lutou por mim, porque eu morava em Vitória, estava afastado da literatura, mas havia uma obra, e eu não entrei pela política, eu não entrei pelo dinheiro, eu entrei como poeta. E fui saudado por Eduardo Portela. E entre as coisas do seu discurso, que foi muito feliz, de grande crítico, ele que escreveu
um dos primeiros grandes artigos sobre a minha poesia em tempo brasileiro, ele disse que a minha poesia era a revelação do Deus vivo. Isso me tocou profundamente. E o meu discurso foi a respeito do poder e do fulgor da palavra. Porque eu estava ali em nome dos poetas da minha terra. Dos poetas como Mário Quintana, por exemplo, que tentou entrar, tentou 3 vezes e não conseguiu. Mário Quintana, que depois me recebeu e me abraçou, porque a vitória não foi minha, a vitória foi do Pampa. O Nejar foi eleito em 1989. Essa história do Mário Quintana eu não conheço direito, né? Parece que num primeiro momento ele não se interessou muito por ingressar na casa de Machado de Assis. Mas até onde essa atitude do Mário Quintana tem algo a ver com o Nejar é que eu não estou entendendo muito bem, porque o Mário Quintana ameaçou aquela candidatura e a última vez que ele se candidata e é derrotado por Eduardo Portela é 1980, quer dizer, muito antes do Carlos Nejar ser eleito, 10 anos depois. E parece que nessa eleição que ele disputou com Portela, por causa de certos acontecimentos anteriores que eu não conheço muito bem, ele perdeu muitos votos que normalmente teria. De maneira que nessa eleição o Portela teve 30 votos e o Quintana teve apenas 6. E a partir daí ele desistiu definitivamente da Academia Brasileira de Letras, o que eu acho uma pena, porque a nossa academia é uma academia basicamente ecumênica. O ideal é que tenha gente de todos os lugares do Brasil. E o Quintana seria uma das maiores expressões da poesia gaúcha. Mário Quintana se candidatou à academia, fez a campanha que devia, ele era protegido, entre aspas, pelo Viana Mug, mas ele disputou a eleição contra Carlos Castelo Branco, que, vocês sabem, foi um dos maiores cronistas políticos do nosso país de todos os tempos, e tinha a simpatia generalizada da academia. Então Mário Quintana foi derrotado, ele não gostou. Tentou uma segunda vez e a campanha, na minha opinião, foi mal conduzida. E lá há minúcias, há pormenores que são fundamentais para que o poeta ou o escritor se eleja. E faltou um pouco de cuidado na campanha política de Mário Quintana e ele foi derrotado novamente. Bom, aí ele ficou uma fera. E eu mesmo estive com ele uma vez na casa do acadêmico, saudoso acadêmico Carlos Chagas Filho, e nós conversamos muito na presença da sobrinha dele a respeito da vida e a respeito da própria academia que ele ambicionava. Mas ficou da tentativa dele, no espírito do nosso querido e saudoso presidente Austregésio de Ataíde, a ideia de que a academia tinha ficado devendo
ao Rio Grande do Sul a presença de um poeta, e esse poeta deveria ser Mário Quintana. Então surgiu uma vaga e o Ataíde me chamou, meu filhote, como ele me chamava. Você se dá com o Mário Quintana? Eu disse, não me dou, mas conheço. Então você está autorizado por mim a procurar por ele e dizer que ele vai entrar por unanimidade na Academia Brasileira de Letras. Isso é uma tarefa difícil, mas de toda maneira eu conhecia e é meu amigo de muitos anos, o Edgar Valal Júnior, que foi diretor da Manchete no Rio Grande do Sul durante muitos anos, e telefonei para ele e disse, Valal, você se dá com o Quintana muito? Então você vai lá falar com ele e diz que o Austregelos de Ataíde mandou que ele enviasse uma carta, porque agora ele ia entrar por unanimidade na academia. O Quintana soltou uma série de impropérios e disse ao Valal que não queria mais saber da academia de jeito nenhum. E me transmitiu isso, eu transmiti ao Ataíde, o Ataíde ficou chateado, porque nós queríamos o Mário Quintana. Ele era uma figura muito doce, e queríamos ter um poeta gaúcho entre os nossos 40 colegas. No momento em que Astrejésio de Ataíde chegou perto de mim e me disse, Nejar, se tu não te candidatares, eu te candidato à força. Chegou Guilherme Melchior e disse, tu és da minha geração e eu quero que tu estejas na casa de Machado. Chegou perto de mim também Vilace e disse, eu e a Maria do Carmo estamos torcendo por ti. Tu não deves ser tímido. Eu sei que naquele dia eu saí com a certeza de que eu tinha que me candidatar, e no dia seguinte eu entrei com o requerimento. E na primeira semana eu já tinha a maioria a meu favor. Conversei com João Cabral, disse que me apoiava. Raquel guerreou por mim. Eduardo Portela lutou por mim. Vários outros guerrearam a meu favor. E houve, no correr da minha eleição, uma tentativa de me tolher. E eu vou citar um nome, porque essa pessoa foi tão importante na minha vida, escreveu tantas coisas a meu respeito, com generosidade. Mas quando eu estava concorrendo, ele estava apoiando um outro candidato, que é o Antônio Aires. Antônio me telefonou e me disse, Nejar, nós queremos colocar no teu lugar o poeta Mário Quintana. Eu disse para ele, tu pode ser até uma águia e eu ser um pássaro de aves rasteiras. Mas eu, antes de entrar nessa contenda, eu procurei Mário Quintana, que é meu amigo, e ele me disse, francamente, que jamais iria concorrer. Mas se ele quiser entrar agora, que eu já tenho a maioria dos votos, que ele venha, que eu estou acostumado à batalha, porque a minha palavra é como a espada de Toledo, onde existe a seguinte inscrição, não me desembainhe sem razão, e não me embainhe sem honra. Nejar tem uma voz singular. Ele não se insere em nenhuma corrente aplaudida e reconhecida. Ele não faz parte da pátria de alguns escritores que têm seus discípulos, seus epígonos, não. Não, o Nejar é muito ele. Tem uma dicção própria, singular, e que você quase pode distinguir ao lê-lo, antes de ver a assinatura dele.
inclusive um toque de eloquência, uma voz assim, às vezes desabrida, temerária, e às vezes uma voz que fala baixo, que murmura, como se pedisse, dispensa a Deus de falar tanto, por ter falado tanto, né? Agora, e isso é um grande mérito, porque a literatura, a poesia brasileira foi dominada por certas vozes poderosas por muito tempo, e todo mundo corre o risco de ser filho de alguma dessas vozes, né? E o Nejar não, Nejar porque talvez porque veio lá do sul, gaúcho, né? Tem misturas árabes, ele tem mistura árabes também, ele tem uma poesia que às vezes é muito narrativa, como se contasse uma história, né? Como se ele fora narrador. Nejar tem uma relação importante com a Península Ibérica, seja por uma relação profunda de ascendentes e descendentes. Nejar se considera ibérico, mas ao mesmo tempo ele abraça uma Ibéria mais intensa, mais profunda, que é o mundo árabe também, o mundo arabizante, meio oriental. Se o Cid Campeador e o Quixote, de algum modo, estão profundamente ligados a essa geografia, a geografia hispânica, ao mesmo tempo relacionada aos mouros, de alguma forma, há em Nejar uma perspectiva que a gente pode considerar quixotesca nesse sentido geográfico preciso e nesse cenário dentro do qual ele se move. O Nejar é um poeta, eu diria, mais que um poeta, não é só poeta. O Nejar é um escritor de muitos fazeres. Ele é romancista, ensaísta, tradutor, autor de livros infantos juvenis, mas ele é, sobretudo, poeta. E é o poeta da gente e da terra pampiana. Mas isso diz pouco, porque sendo poeta da gente e da terra pampiana, ele é também um poeta da humanidade. E isso também ainda diz pouco, porque se um poeta não souber trabalhar esses espaços universais da nossa humana condição, a sua poesia não é tão representativa. Não é o caso de Carlos Nejar. A sua poesia trabalha na linguagem a recriação da realidade do seu convívio, da realidade do seu tempo, da nossa realidade contemporânea. E ele tem um trato muito próximo e muito bom com a palavra. Nejar é um cultor da palavra no melhor sentido. E é um dos raros escritores, não é tão simples assim, que consegue ter a realidade na palavra. Quer dizer, ele recria no trabalho da linguagem a realidade, buscando nela as suas dimensões humanas e universais. Também nesse mistério ele é um grande cultor da palavra, mas um grande cultor das imagens com que ele trabalha essa língua portuguesa. E essas imagens são marcadas de singularidade. Eu me permitiria, inclusive, me valer de uma leitura aqui de alguns dois versos dele que me impressionam muito, que dão essa medida. No fundo, a cada passo do menino e do homem que se esconde nele, e que ele apresenta na sua poesia, deixa fluir na sua poesia, ele marca muito a inexorabilidade do tempo. Ele é um preocupado, a sua poesia revela essa preocupação com a inexorabilidade do tempo. E é dele essa manifestação aqui em verso. Viver é ir convalescendo as coisas. E não nos socorre, neste convalescer das coisas, aspas para planejar de novo, agarrar o amor e os suspensórios. Se o amor remói tamanha argila de nuvens manhas, não tira da palavra coisa alguma que não seja bruma. Eu tive um convívio com muitos escritores, os mais antigos como Drummond.
que eu visitei várias vezes e me escreveu cartas importantes, me estimulando sobre as minhas criações. Quando eu publiquei Danações, Ordenações, vieram minhas cartas com aquela letra bem desenhada de Drummond. Ou então, as nossas conversas por telefone, com a sua voz de aço, das Gerais. Também conheci Clarice Lispector, foi minha amiga. Dela eu recebi, quando em Porto Alegre, num dos seus livros, a dedicatória mais incrível que me veio no correr dos tempos. Nós discutimos sobre alguns críticos, entre eles o próprio Antônio Wise, por sinal, generoso comigo nos começos, fez o prefácio para o meu livro Danações. Quando eu entrei de repente no seu escritório com os originais debaixo do braço e ele de repente se espantou com a presença daquele gaúcho. E eu disse a ele: Wise, se tu gostares de meu livro, escreve um prefácio. Se tu não gostares, põe no lixo. Eu te deixo à vontade, porque tu não me conheces. Mas eu tenho uma grande admiração por ti. E fui para o Rio Grande, eu era promotor em São Jerônimo. Quando de repente, um mês depois, eu recebo um calhamaço, com uma crítica imensa, naquela forma um pouco gongórica que o Wise alinhavava. Ele era no falar de uma clareza e de uma concisão imensa. Ele era no escrever, às vezes obscuro, porque talvez ele não soubesse segurar a velocidade das suas ideias. Então, o Wise, nós falávamos, Clarice e eu, sobre o Wise, sobre outros críticos. E Clarice me falou: Nejar, eu não entendo nada do que eles escrevem. Porque há termos tão complexos, Nejar. Todos esses dos ismos estruturalistas, etc., eu leio, mas eu não consigo entender. Porque eu acho que eu sou burra. Aí eu disse: Clarice, me acontece a mesma coisa. Só que eu não disse para ela que quando eu recebi a tal crítica de Wise, eu praticamente não entendi nada e fiquei duvidando se ele estava me atacando ou me elogiando. Depois eu percebi que era uma crítica altamente elogiativa. E aí eu disse para Clarice: Clarice, eu também, me acontece a mesma coisa. Aí eu vi que ela ficou mais consolada e me escreveu uma dedicatória nos seguintes termos: para Carlos Nejar, com admiração, que identifico comigo, tão burro quanto eu. E um dia estou andando pela rua da praia e vejo uma figura assim de bonezinho, caminhando calmamente, parecia assim um senhor feudal, um barão na sua
o Nejar já tinha assim aquela barriga que denota uma certa prosperidade. Ele trabalhava no Ministério Público, era procurador da Justiça, era uma figura referencial, tentava dissociar o nome dele do de poesia, do de poeta, já se tornava, aquele procurador, já se tornava cada vez mais um poeta mais conhecido, mais reconhecido, e então ele se chamava, acho que Luiz Carlos, tem um sobrenome italiano que é o da mãe, acho que é Verzoni, Luiz Carlos Verzoni Nejar, e o poeta era Carlos Nejar. Até que um dia, num júri, o advogado de defesa lá de um acusado denunciou, assim como se estivessem denegrindo Nejar, que ele era o poeta Carlos Nejar. E todo mundo saiu daquele fórum, ainda mais admirado daquele promotor, que o tiro saiu pela culatra. E eu encontrei o Carlos Nejar, eu sempre fui assim tímido em relação a me aproximar de escritores. Eu vi o Érico Veríssimo andar na outra calçada e nunca me aproximei dele, porque achava que eu ia importuná-lo, não me aproximei do Érico Veríssimo, nunca troquei uma palavrinha com o Érico Veríssimo. Depois fiquei amigo dele, o Luiz Fernando Veríssimo, mas também conversar quase não adianta, porque o Luiz Fernando fala pouco, não é? E aqui no Entre Parênteses eu fui de Porto Alegre a Passo Fundo com o Luiz Fernando Veríssimo, conversando a viagem toda, e a Lúcia, mulher do Luiz Fernando Veríssimo, disse: mas Dionísio, você conversou com o Luiz Fernando? Falei: conversei. Mas o que você conversou? Porque ele não fala nem comigo. E aconteceu essa história aí. Então eu me aproximo do Carlos Nejar e digo: olha, eu queria me apresentar, sou seu leitor, li isso, li aquilo, para não ser aquele chato que dando prefixo entrando no ar. Eu sabia que eu tinha lido de verdade. E falei mais, falei: olha, tem uma escritora carioca que gosta muito de você e foi ela quem me recomendou ler você. Ah, e quem é? Eu falei: a Mérida Pinhon. Eu posso dizer a ele coisas que talvez eu não dissesse a uma outra pessoa. Temos uma lealdade e eu posso de repente dizer assim: vou te puxar a orelha, hein? Não estou de acordo. Só um afeto grande faz com que um homem da estatura dele, que eu possa dizer brincando: vou puxar a orelha, hein? Com muito carinho e muito respeito, né? O respeito que eu devoto a ele, que ele merece. De modo que um convívio muito agradável, eu me dou muito bem com Elza. De modo que quando eles vêm aqui é uma festa, eu em geral tomo muito chá perto dele, coloco-me perto dele e ele gosta, porque ele espera que eu me sente ao lado dele. Né? Eu sinto que ele aprecia quando eu lhe emito um sinal de aprovação, porque sabe que eu sou agradável, mas eu sou séria, sou severa. Quando eu não gosto, eu fico calada. Digo uma amabilidade, uma coisa amena, mas eu não sou do elogio fácil. Conheci o Carlos Nejar há alguns anos atrás, um encontro de poesia que havia numa cidade chamada Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ele já era um acadêmico e tinha uma parte desse projeto de Nova Prata, que era as pessoas assim, ele, Afonso Muniz de Santana, umas pessoas assim com um nome mais consolidado na literatura, que faziam conferências, né, num lugar mais fechado. E tinha uma rapaziada, eu, o Mário Pirata de Porto Alegre, o Alexandre Brito de Porto Alegre, o Carlos ex-Costa K, um bocado de gente que a gente fazia muito poesia na rua. E então, enquanto estava acontecendo as coisas lá dentro daquele circuito fechado, a gente estava na rua e mobilizava muito a garotada que nos ouvia. E as pessoas que estavam ali naquela parte mais acadêmica não ligavam muito para a gente. Agora, tinha uma pessoa que saía do que estava acontecendo oficialmente e vinha para a rua para nos ouvir. Às vezes dizia até poesia junto conosco, e essa pessoa era o Carlos Nejar. Ele ficava assim muito atento no que a jovem poesia trazia. Ele era a pessoa interessada
na renovação, nessas coisas assim. Então, poxa, eu ficava muito emocionado porque eu admirava muito. Ele é uma pessoa de uma retórica. Você ouviu o Carlos Nejá fazendo uma conferência, fazendo um recital, era uma coisa de hipnotizar. Ele tem uma voz muito forte, ele envolve a coisa inteira, né? Então eu ficava muito atento no que ele falava, e quando ele vinha nos ouvir na rua também, eu achava isso de maravilhoso. Eu sou uma espécie de Dom Quixote, um Dom Quixote dos Pampas. E se eu pudesse escolher um lema, eu escolheria um que eu coloquei de epígrafe na Casa dos Arreios, que diz assim: meus arreios são as armas, meu descanso o pelejar. Porque eu não conheço na minha vida outra coisa senão perseverança, obstinação, estudo, busca, trabalho. É verdade que os poemas me nascem, mas também é verdade que eles são trabalhados. Porque não basta o que Lorca dizia, que tinha fogo nas suas mãos. É preciso que este fogo se cristalize em diamante. O poema é o diamante. E ele precisa durar, porque a palavra é o que dura. Mas é um aspecto importante da poética de Nejá, hoje poucas vezes lembrada, que é a perspectiva política, sobretudo a perspectiva de um Brasil exilado e de uma retomada de uma crítica que está fundamentando uma parte muito válida da obra de Nejá, que é uma relação quase que inspirada um pouco em Mayakovsky, e que ele fala da pátria, ele pensa a construção dessa pátria, fala das vigias, das escutas, fala de uma espécie de regressão ao útero de uma pátria, de uma terra fundamental. Esse é o Nejá, hoje, por exemplo, extremamente atual, diante dos conflitos da sociedade política no Brasil e dos desafios de um diálogo e da injustiça social. É importante que se diga sempre essas duas formas. De um lado, o diálogo, obviamente, mas apenas diálogo fica muito abstrato, é preciso dizer injustiça social para que o diálogo ganhe um contorno verdadeiro. A poética de Nejá também dispõe de elementos políticos, proféticos, e talvez nisso também um pouco de Quixote esteja em Nejá. A condição de poeta, nos nossos dias, já confere a Nejá a sua proximidade com a figura do Quixote. Porque o Quixote é a simbologia do idealismo, de uma perspectiva ideal de vida, de uma busca de deshacer los entuertos e dar ajuda a las viudas e a los desamparados, como está no original de Cervantes. É aquele herói que sai em busca não da aventura, mas em busca da correção das injustiças e dos agravos. O Nejá tem essa dimensão idealista, não centrada, obviamente, nos mesmos objetivos imediatos do Quixote, mas essa dimensão idealista de tentar traduzir na poesia, né, as angústias do nosso tempo, as questões do nosso tempo e muito daquilo que eu chamaria a gauchidade, né, ou a pampeaneidade, se eu posso usar o neologismo, que eu acredito que seja muito grato a ele. E é uma pessoa permanentemente dedicada ao mistério do fazer o poema, do escrever, ao mistério de escrever, a função de escritor.
nesse sentido, eu vejo alguma aproximação. Possivelmente, um mergulho na sua obra, um mergulho no trabalho que ele faz, nas mensagens que os seus poemas trazem, ou permitem que o leitor encontre nele, nós vamos ter muito daquilo que Cervantes colocou no seu livro magistral, até porque, fundamentalmente, eu acredito, continuo acreditando, que a grande dimensão da literatura, aquilo que dá a validade ou a representatividade ao texto de literatura, é uma integração de multivocidade e de universalidade. O importante é que nós escrevemos, mas também somos escritos. Porque muitas vezes desejamos fazer, por exemplo, um conto. E ele vai se ampliando de tal maneira que nasce um romance. Outras vezes nós queremos fazer um romance. E ele não consegue sair da sua própria natureza. Porque, no meu caso, eu não sei nem o começo, nem o fim das minhas criações. Autores que têm a ideia do começo, do meio e do fim. Comigo, não. Eu vou criando na medida em que eu estou sendo inventado. E o texto vai me levando para os personagens. E os personagens vão me levando para a escrita. E a escrita vai sempre correndo na frente do pensamento. Eu só sei que um livro termina como aquele jogo de armar da infância que se completa, porque aí não vem mais nada. E eu defendo uma tese, que os personagens só existem se não esgotarem as suas palavras. O texto existe na medida em que as suas palavras caminharem. Nós estamos sujeitos à palavra. E ela que nos ilumina, porque o Espírito é palavra. E o Espírito, como dizia Goethe, está ligado ao movimento do sangue. O sangue é Espírito. E é uma coisa também curiosa, que muitas vezes os poemas me nascem no sonho. Eles são completos. Eu escrevi sonetos inteiros, dormindo. Quando eu acordei, simplesmente eu anotei o que estava no sonho. Porque o poeta é exatamente aquele que sabe em que medida a palavra respira e até onde é possível levar a respiração do pensamento. Porque há uma coisa no universo que nós não podemos esquecer. Esse lado cósmico da linguagem que se torna mito, e do mito que se faz linguagem, e que é difícil de distinguir do sonho, porque todos os sonhos falam, mesmo aqueles que nós não entendemos, mas no tempo é que nós poderemos entendê-los, como os leitores no tempo hão de nos entender. Porque nesse fluxo da linguagem, nesse fluxo do tempo, nesse andar das gerações, o que fica é o que permanece.
mas eu quero falar de uma experiência. A experiência de amizade com o Mário Quintana. Ele escreveu, aliás, um poema dedicado a mim, a respeito do apóstolo das gentes. E eu escrevi também um poema em homenagem a ele. Nós andávamos pelo Rio Grande do Sul, às vezes nos encontros em São Paulo. Certa vez fomos juntos para Farroupilha, a convite de um poeta, o saudoso Oscar Bertoldo. E nós dois conversamos com os alunos na universidade. E uma aluna de Bertoldo fez a seguinte pergunta para Quintana: o que ele achava dos poemas de Oscar Bertoldo? Quintana se saiu com esta: os poemas são oscarinos. Depois, havia uma das alunas que fazia muita pergunta para Mário Quintana. E ela ousou perguntar ao poeta por que ele não casou nunca. Nunca casou. Nunca quis casar. E o poeta respondeu: porque as mulheres são muito perguntadeiras.